Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um programa Flash Sport. Hoje o programa com quadro novo, o Papo Nativo. Também quero desejar parabéns à cidade de Ilhabela, que foi campeã da Copa Vanguarda de Beach Soccer. Ao meu lado, Conrado Balucci. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, meus amigos do Canal 20 e do Flash Sport. Sejam muito bem-vindos. Final de semana passou, começamos mais uma semana e o final de semana aqui na região foi agitado. Tivemos o Adrena Run em Caraguatatuba, tivemos a Copa Vanguarda de Beach Soccer, como o Júnior falou, tivemos Campeonato Paulista, Copa Davis, NBA, tem muita coisa legal no programa hoje e aproveitar o espaço, já que o Júnior não desejou, aliás, desejou parabéns à cidade de Ilhabela, eu desejo os parabéns ao irmão dele. Que irmão desnaturado você é, hein, Júnior? O Júlio Alves, nosso amigo e vereador aqui em Caraguá, Júlio Alves, casou neste final de semana, casou no domingo. Júlio, felicidades e muito sucesso para você nessa nova fase da sua vida. Vamos começar o programa então, Júnior? Chega de rasgação de seda e vamos ao que aconteceu de melhor na Copa Vanguarda de Beach Soccer. Terceira Copa Vanguarda. O ano passado deu Ilhabela, Caraguá Ilhabela deu Ilhabela. Esse ano o Teco Mosquito. Mosquito, jogo difícil. É um jogo muito difícil, primeiramente agradecendo a presença. Eu acho que a maior virtude hoje é não apresentar os erros que nós apresentamos ano passado e não apresentar os erros que nós apresentamos na semifinal contra a Paraibuna. Agora, não é porque é final, né? O time está muito unido, né, Mosquito? Não, nós temos uns 3, 4 desfalques por contusão, não tiver a possibilidade de vir, mas esse pequeno grupo que está aqui se uniu muito e mostrou porque que está na final hoje. Ô Júnior, jogo difícil hoje, né? Na verdade é um clássico local, jogo difícil e eu acho que vai vencer nos detalhes, quem errar menos leva o bicampeonato. Não tem segredo, né? Não, as duas bem treinadas, melhor dia por mim, vai ser um jogão de bola. Tá? Tranquilo, jogo bem jogado e que vença a melhor equipe. O ano passado, na final, deu Ilhabela. Esperamos que hoje também dê, né? Se Deus quiser, como o bicampeonato. O Fefe é artilheiro de Caraguatatuba com 7 gols. Hoje tem que deixar sua marca, né, Fefe? Eu tô ajudando a equipe aí. Que der, deu, se fazer gol, brigar. Não importa se eu vou levar a artilharia ou não, pelo menos ajudar a minha cidade, ajudar a minha equipe que tá batalhando o jogo todo aí, todo o campeonato, então só para ajudar só. Se fizer ou não fizer, tá bom, para mim tá ótimo. Agora, falava-se muito em marcação. Marcação, semana inteira treinando marcação. Não é só marcação, né, Fefe? Mais marcação, jogar a bola, calmar o time, jogar nosso jeito, nós sempre jogamos o campeonato todo. Agora tá muito molhado a areia, isso atrapalha muito, né? Atrapalha um pouco, mas vamos aí, porque qualquer coisa para nós já estamos aqui, a gente vamos tentar levar. Trabalha os dois lados, né, Fefe? Os dois lados, trabalha os dois lados. O que der, vamos aí, vamos batalhando aí. Laurinho é artilheiro do time, jogo hoje complicado, é vida ou morte hoje, né, Laurinho? Sim, é final e sabendo que é final, então não pode, o time que errar menos hoje sai campeão. E sabendo do time de Caraguá, uma equipe forte, mas hoje o nosso time está muito focado e esperamos daqui hoje trazer esse título para a cidade novamente. Existe alguma forma? Quem errar menos. Quem errar menos hoje sai campeão. Biquinha, o nome se deságua. Hoje não tá chovendo, né, Biquinha? Hoje tem que fazer alguma coisa, né? É verdade, hoje ainda bem que parou de chover, o campo tá mais ou menos bom, tá ruim pra nós, mas tá ruim pra eles também. Vamos tentar o bicampeonato aí em cima de Caraguatatuba. Agora é muito bom chegar a finais, né, Biquinha? Excelente, ainda mais dentro de casa, a gente tinha que estar nessa final, não tinha como ficar de fora de uma final, a casa tá lotada, a torcida tá com a gente, vamos fazer de tudo pra sair felizes aqui junto com eles. É só partir pro abraço, né, Biquinha? Se Deus quiser. Prefeito Colucci aqui sentado na arquibancada, torcendo para Ilhabela, um evento importante para Ilhabela, né, prefeito? Bom, primeiro não podia ser de outra maneira, tinha que estar aqui torcendo para a minha cidade, né? Que bancada cheia, né? A cidade movimenta. Acho que é importante, porque afinal de contas a gente potencializa o esporte é uma atividade de complementação de toda a questão educacional, né? Motiva a cidade, dá mais orgulho para ela, então a gente fica feliz até de ver aí as cidades vizinhas todas participando conosco do evento aqui. Agora, prefeito, hoje Ilhabela bicampeão. Não tenho dúvida disso, a gente está aqui na torcida, a torcida vai fazer a parte dela, empurrar o time, a gente quer o bicampeonato.
Prefeito, esses eventos aqui para Ilhabela, não só esse, teve o futebol feminino, o futsal feminino, outros eventos, tem mais algum evento de importância para frente? Pois é, a gente tem diversos eventos aqui, a canoagem, a vela, os esportes na quadra, de areia, então tudo isso é para movimentar a cidade e a gente está querendo aí trazer vôlei, basquete, movimentar o esporte aqui na cidade. Agora, o Júnior, é difícil, Júnior, nós achamos esse prefeito aqui no meio da torcida. Era para ele estar lá no meio, né? Porque é prefeito, mas não está aqui, na sua humildade, torcendo pro time da cidade, né, prefeito? É para dar sorte, vamos lá que já começou o jogo, tá bom? Lá, boa sorte. Lá, até logo. Da Ilhabela, Donizete Machado para o Flash Sport. Parabéns à cidade de Ilhabela, então, bicampeã da Copa Vanguarda de Beach Soccer. Eles reeditaram a final este ano. Ano passado, Caraguá e Ilhabela fizeram a final, Caraguá vice, Ilhabela campeã. Mesma coisa este ano. O jogo acabou 4-4 no tempo normal, na prorrogação foi 0-0 e nos pênaltis a cidade de Ilhabela foi campeã por 4-3. Parabéns à nossa equipe de reportagem, o Donizete Machado e as imagens do Cláudio Gomes pela cobertura. Campeonato Paulista agora na tela do Flash Sport. Mais uma vez o Timão levou a melhor em cima do tricolor. O majestoso deste domingo foi marcado por lances polêmicos e poucos gols. Logo no começo da partida, quem começou quente foi a equipe do Corinthians. Aos 15 minutos, em cobrança de lateral, Guerreiro recebeu e teve tempo de achar Danilo livre dentro da área para bater de primeira e abrir o placar. Corinthians 1-0. No segundo tempo, pênalti para o São Paulo. Michel Bastos manda uma bomba de fora da área e Gil corta com o braço. O zagueiro, que já tinha amarelo, foi expulso no lance e o Corinthians ficou com 1 a menos. Na cobrança, Rogério Ceni bateu forte, quase no meio do gol, e Cássio defendeu. A bola ainda explodiu no travessão antes de ir para longe. E ficou nisso. Corinthians 1, São Paulo 0. Com o resultado, o Timão mantém uma invencibilidade que já dura 8 anos ou 13 jogos contra o São Paulo, atuando no Morumbi. O Corinthians abriu o placar logo no começo do jogo e fez aquilo que sabe fazer de melhor. O Corinthians, ele sabe administrar o jogo. São Paulo bem que tentou, jogou melhor do que havia jogado no jogo passado com o Corinthians, válido pela Libertadores, mas mesmo assim não conseguiu furar a retranca. O Rogério Ceni teve a oportunidade de empatar numa cobrança de pênalti. O goleiro Cássio pegou, a bola ainda bateu no travessão. O jogo acabou 1-0. Inclusive, até mandei uma mensagem ao Júnior, na hora do jogo ele não me respondeu, não sei porquê, eu acho que ele não estava muito contente na hora do jogo, mas então, aproveitando o embalo, vamos conferir o que os técnicos disseram logo após a partida. Os jogadores se posicionaram bem, tentaram, às vezes marcaram bem, mas não conseguimos fazer os gols que a gente criou, apesar que não criamos tanto, né? Nem o Corinthians, hoje foi um jogo foi mais truncado do que o outro jogo, eu acho. Mas foi um jogo intenso de novo, né? Os dois times realmente, quando se encontram, eu acho que fazem bons jogos. E o Corinthians está naquela fase que a bola bate no jogador, sobra, faz gol. Hoje bate no goleiro, entra, bate na trave. Uma fase boa, né? E jogamos bem pelo lado esquerdo. Então é tirar coisas boas do jogo e claro, e na reta final, que vai ser aí o que vai ser importante, é a reta final do Paulista na Libertadores, a gente esteja bem. Eu tenho pedido a eles que sem bola todo mundo tem que participar e dar um pouquinho, né, para retomar a bola do adversário. E essa vez foi a vez do Guerreiro poder participar pelo lado, né, do Christian poder, porque na medida em que o Muricy trouxe 2 pivôs, ele jogou com 2 pivôs, aí eu não podia jogar mais com o Guerreiro centralizado, porque não ia ter sobra e em cruzamentos que haveriam do lado. Uma bola que o Fabiano, uma bola que o Kardec cabeceia caixa. Então eu tinha que trazer o Ralf por uma faixa central e deixar Elias e deixar Christian mais do lado para fechar essa situação e dar esse suporte. Aí eu precisei abrir o Guerreiro e aí nós saímos só arrastando bola. Mas mais do que isso, a equipe com posse de bola ela procurou triangular, mesmo estando com jogador a menos, neutralizou a equipe de São Paulo, um jogo que ele é num campo grande, difícil para te compactar a equipe e retirar infiltrações do adversário, ainda mais com a qualidade que ele tem de Souza, com a qualidade que tem de Ganso. A gente conseguiu e por isso que eu estou contente também.
Conrado, eu não respondi porque eu estava no casamento. Você sabe quando fala em futebol, eu sou imparcial, né? Mas voltando ao Paulistão, vamos ao jogo do Santos com o Botafogo. O Santos foi o último grande a entrar em campo neste final de semana. No primeiro jogo sem Anderson Moreira, o alvinegro praiano conseguiu uma vitória tranquila em Ribeirão Preto para cima do Botafogo. O Peixe começou a construir a vitória após uma cobrança de escanteio. Lucas Lima levantou na área, Ricardo Oliveira desviou e o zagueiro Werley abriu o marcador, 1-0 Santos. No segundo tempo, só deu Ricardo Oliveira. Primeiro, em enfiada de Lucas Lima, o atacante teve tempo de ajeitar o corpo e bater para fazer 2-0. Depois, em chute torto de Lucas Otávio, o atacante estava bem posicionado para desviar e fazer o seu segundo gol na partida, o terceiro do Santos. Resultado final, Santos 3, Botafogo 0. Parece que Ricardo Oliveira resolveu assumir a responsabilidade no Peixe quando o Robinho não joga. Foram 2 gols, uma assistência e o Santos, que começou o ano com uma certa desconfiança, mostra que vai dando conta do recado. Tá certo que o Paulistão, a gente bem sabe, não é parâmetro para muita coisa. Tem que se mudar muita coisa, principalmente no formato da competição. Mas números são números e contra os fatos não há argumentos. O Santos sobra dentro do seu grupo e a verdade é que o Santos vem fazendo um ótimo início de ano. Ainda no Campeonato Paulista, o Palmeiras no sábado enfrentou a equipe do Bragantino. No sábado, diante de 30 mil torcedores, o Palmeiras fez a lição de casa contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, após cobrança de lateral, Renato ajeita para Rafael Marques, livre, bater na saída do goleiro e fazer o único gol da partida, Palmeiras 1-0. O Verdão, que jogou com a equipe praticamente reserva, já que apenas Fernando Praz e Zé Roberto estiveram em campo como titulares, contou com a estreia da jovem promessa da base, Gabriel Jesus. O garoto entrou no segundo tempo, fez alguns bons lances e foi o destaque de Oswaldo de Oliveira. O Bragantino hoje, claro, respeitando a equipe do Palmeiras, nos dificultou muito. Mas nós estávamos preparados para isso também. Tivemos as dificuldades normais, porque a equipe, como não vinha jogando, rodando muito, para repetir as coisas que a gente prepara para esse tipo de situação, sem tê-las exercitado bastante anteriormente em jogo, porque a gente faz no treinamento, é sempre mais difícil. Então, Gabriel, é claro, a gente tem uma expectativa muito positiva, muito otimista, mas nós temos que resguardá-lo e tomar os cuidados que são convenientes para o menino da idade dele, que de repente se vê cercado de toda essa euforia, né? Aclamação no estádio, sem ele ter ainda produzido alguma coisa. Acho que de repente até para ele mesmo bate, uma coisa isso, né? De não entender bem o que está se passando. Então a gente tem que ter bastante controle sobre isso. Mas assim, ele é um garoto assim, muito centrado, sabe, muito bacaninha, ele reage muito bem. E eu sempre digo que ele tem 2 propriedades muito importantes para o craque. Uma é a coragem e a outra é a humildade. A bola, muitos têm, né? Mas se não tiver essas 2, dificilmente vai progredir. Palmeiras fez a lição de casa, jogou com 9 reservas, somente o Fernando Praz e o Zé Roberto de titulares, mas o grande destaque da partida foi justamente a estreia do menino Gabriel Jesus. A torcida vinha pedindo há muito tempo, o técnico Oswaldo de Oliveira estava dando uma segurada, mas num jogo pequeno, claro, contra o Santos ele já nem foi relacionado, mas num jogo pequeno seria muito legal ver o garoto jogar. E a curiosidade é que ele estreou justamente num dia 7 de março, mesmo dia em que Neymar, também com a mesma idade de Gabriel Jesus, estreou pelo profissional do Santos. Se isso é uma coincidência ou alguma profecia com relação ao destino do garoto, a gente não pode saber. O fato é que o Palmeiras com os reservas bateu por 1-0 o Bragantino e que Gabriel Jesus ainda pode dar muitas alegrias à torcida palmeirense. Aí, o Conrado do Palmeiras fala muito bem. Vamos ver se ele fala bem agora da classificação do campeonato. Ô Júnior, assim como você, eu também sou totalmente imparcial quando o assunto é futebol. Vamos conferir a classificação do Paulistão, como ficou após a 8ª rodada.
O São Paulo lidera o Grupo A com 17 pontos e agora também 8 jogos, mesmo com a derrota de ontem. O tricolor não foi ameaçado por Mojimirim, que empatou na rodada e segue logo atrás com 15 pontos. Seguindo no Grupo B, o Corinthians segue sobrando na competição. Em 7 jogos tem 6 vitórias, 19 pontos e mesmo com um jogo a menos, lidera o grupo com 4 pontos de folga. A Ponte Preta é a segunda com 15 pontos. Logo atrás vem Audax com 10, São Bento 9 e Rio Claro com 8. O Palmeiras é o líder do Grupo C com 18 pontos, 8 a mais do que a Portuguesa, segunda colocada com 10, mas tem também um jogo a mais. E fechando a rodada de classificação do Paulistão, no Grupo D, o Santos tem 20 pontos em 8 jogos, seguido por Capivariano 9, 15 de Piracicaba 7, Penapolense 6 e o ameaçadíssimo de rebaixamento Bragantino 3. Vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Top Tintas. Trabalha com todas as marcas de tintas, impermeabilizantes, texturas, sistema tintométrico com mais de 2.000 cores à sua escolha. 15 anos de experiência, entrega rápida e vendedores especializados que irão indicar a melhor tinta ou impermeabilização. Agenda uma visita em sua obra ou sua casa e a facilidade para parcelar. Top Tintas, Castelo Branco 121 Sumaré, telefone 3882-3070 e nova loja em São Sebastião na Guarda-Mor Lobo Viana, no comando do Júnior e do Ricardo. Top Tintas. Voltando à tela do Flash Sport, o assunto agora é tênis. Neste final de semana, Brasil e Argentina definiram a classificação da Copa Davis. E o Brasil foi eliminado das oitavas de final da Copa Davis agora há pouco pela Argentina. No duelo de desempate, Tomás Bellucci perdeu para Delbonis e agora a Argentina enfrenta a Sérvia nas quartas de final. Mas o destaque do confronto ficou por conta do embate entre o brasileiro João Feijão Souza, número 1 do ranking nacional, e o argentino Leonardo Mayer. Ambos fizeram o jogo mais longo de simples na história da competição. Foram 6 horas e 42 minutos de uma partida que acabou com vitória do argentino. O Brasil nunca ganhou dos hermanos fora de casa e a última vez que disputou as quartas de final da Copa Davis foi em 2001. Quando passou pelo Marrocos nas oitavas e caiu diante da Austrália nas quartas de final. Aquele elenco, à época, contava com Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Jaime Onsis e Alexandre Simoni. Brasil e Argentina não se enfrentavam pela Copa Davis desde 1980. Os argentinos possuem 5 vitórias, já que ganharam inclusive os 4 últimos encontros, enquanto os brasileiros venceram 2, as edições de 1972 no Rio de Janeiro e 1975 em São Paulo. O Brasil desperdiçou uma grande chance de chegar às quartas de final da Copa Davis, coisa que não acontece desde 2001. O Brasil vencia o confronto com a Argentina por 2-1, quando no jogo de ontem o Feijão, em 6 horas e 42, acabou perdendo para o argentino e o confronto ficou empatado. Tomás Bellucci disputava uma partida simultaneamente e teve que ser interrompida por conta das chuvas. Agora há pouco eles terminaram de jogar e o argentino venceu. Então o Brasil tomou uma virada da Argentina, perdeu por 3-2 e volta para casa da Copa Davis. O assunto agora é Fórmula 1. Nosso querido Beto Santos, comentarista do Flash Sport, tem tudo para você. Olá, amigos do Flash Sport. Semana começando, faltam 4 dias para o início da temporada e eu pergunto para você, o que o Felipe Massa tem em comum com o presidente Kennedy? Lembra, sabe aquele presidente Kennedy dos Estados Unidos? Hein? Não? Determinação, essa é a palavra. No vídeo promocional que a Williams está lançando para o início da temporada, a equipe usa um discurso do presidente norte-americano de 1965 para mostrar que eles estão focados na disputa pelo campeonato de 2015. Dá uma olhada aí no vídeo. So it is not surprising
Não é surpresa que algumas pessoas gostariam de nos deixar onde estamos para descansar e esperar. Nós entramos nesse novo mar porque há mais conhecimento a ser adquirido e novos direitos a serem conquistados. Nós escolhemos este caminho não porque é o mais fácil, mas porque é difícil, porque o objetivo será empregar nossas maiores forças e habilidades, porque este desafio é o que estamos dispostos a aceitar. Nós não vamos mais adiá-lo e pretendemos vencê-lo. Bom, né? Esse discurso aí o presidente John Kennedy usou na época lá do programa espacial, aquela negócio de Guerra Fria, quando eles queriam vencer a corrida para ver quem chegava na Lua. Lembrando que a Williams já é uma das grandes vencedoras da Fórmula 1, tem 9 títulos mundiais de construtores, 7 de pilotos, sendo um do brasileiro Nelson Piquet, lá em 1987, anos idos atrás. Sabe aquele cara que tem olho gordo? Para Felipe Nasser, esse cara é holandês e tem nome. É Guido van der Garde. O piloto holandês de 29 anos, que era reserva o ano passado na equipe Sauber, disse que tem direito a um dos assentos da equipe, já que esta chegou a fazer uma proposta para ele no meio do ano passado, mas depois descumpriram e mandaram ele embora sem justa causa. Guido quer pilotar já na Austrália, entrou com um processo no Supremo Tribunal do Estado de Victoria, cuja capital é Melbourne. Segundo o documento entregue pelos advogados do holandês à corte australiana, no início de novembro de 2014, o senhor Guido van der Garde foi informado pela chefe da Sauber, a senhora Monisha Kattelborn, que 2 assentos da equipe já haviam sido dados a outros pilotos e que, como consequência, ele não teria vaga como titular em 2015. O réu recebeu ordens para não tomar qualquer atitude que privem o senhor van der Garde de seu direito de participar da temporada 2015 no papel de um dos 2 pilotos da Sauber. A Sauber rebate o holandês e afirma que não havia nenhuma cláusula que o colocasse como titular e que ele poderia ser mantido como piloto de testes. A justiça suíça deu ganho de causa para van der Garde no dia 2 de março e aí por isso que o processo foi para a Austrália, onde há uma aplicação para a execução dessa decisão. As audiências acontecerão nessa semana. Bom, como o piloto exige uma das 2 vagas, né, pode sobrar tanto para o Nasser quanto para o Marcus Ericsson. Uma das soluções é a Sauber pegar e colocar ele como piloto de testes na sexta-feira. Vamos esperar, né, a decisão aí da justiça australiana. E aí, quer comprar um Fórmula 1? É? Tá com aquele dinheirinho guardado na poupança, hein? Sua hora chegou, hein? Ah, imagina, Fórmula 1. Então, a Caterham, lembra da Caterham? Do ano passado, encerrou suas atividades, né? Não? Então, mas de qualquer jeito, ela já está com seu espólio para leilão e tem várias peças disponíveis. As peças expostas no site bidpotter.co.uk e tem desde carrinhos para pneus por R$ 273, as rodas frontais por R$ 683. O item mais procurado deve ser o bólido da equipe na temporada de 2010, quando era ainda Lotus. Pilotado na época por Kamui Kobayashi, o carro está sendo ofertado por lances a partir de R$ 105 mil. Detalhe, a pegadinha do malandro, o carro vai sem o motor. E aí, interessou? Os lances podem ser dados até o dia 12 de março, né? Na próxima quinta-feira. E aí, quem já pensou, você de Fórmula 1, hein? Vai que cola, hein? Vai que cola, hein? Por hoje é só, a gente volta na quinta-feira com uma reportagem especial sobre a Fórmula 1 e sobre o início da temporada. E aí, Conrado, Júnior, vamos dar um lancezinho lá pro carro de Fórmula 1? Eu sei que vocês têm bala na agulha, hein? Olha, não seria nada mal, hein, Betão? Já pensou passar pelas ruas de Caraguá aqui na Rua da Praia dirigindo um Fórmula 1? Só que realmente um lance pra mim não dá. Vou perguntar pro Júnior. Júnior, e aí? Olha, para mim também é muito difícil, prefiro deixar para você
e para o nosso amigo Donizete Machado. Esse sim também gosta de Fórmula 1. Bem lembrado, Júnior. Eu acho que o Donizete se interessaria, hein? Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar do que agora? Esporte internacional. Vamos falar agora do melhor basquete do mundo, a NBA. Comandados pelo armador Russell Westbrook, os Thunders conseguiram uma importante e difícil vitória sobre o Toronto Raptors por 108-104 e continuam subindo na tabela. De máscara devido a uma fratura no rosto, o camisa 0 foi o cestinha da partida com 30 pontos, distribuiu 17 assistências e pegou 11 rebotes, fazendo seu quinto triplo-duplo nas últimas 6 partidas. Pelo time canadense, o destaque foi DeMar DeRozan, com 24 pontos. O Oklahoma é o 8º na Conferência Oeste, enquanto os Raptors aparecem na 4ª posição do leste. Jogando no AT&T Center, o San Antonio Spurs, atual campeão, chegou à 5ª vitória seguida ao vencer sem dificuldades o desfalcado Chicago Bulls por 116-105. Tony Parker, com 32 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, foi o principal jogador da equipe texana. O brasileiro Thiago Splitter foi titular, atuou por 22 minutos e acabou com 8 pontos, 3 rebotes, 2 assistências e 1 roubo de bola. Mesmo com a derrota, os Bulls seguem na 3ª posição do leste, enquanto os Spurs brigam na 6ª colocação do concorrido oeste. Líder do oeste, o Golden State Warriors fez mais uma vítima jogando no Oracle Arena. Desta vez foi o Los Angeles Clippers, que ainda sem a estrela Blake Griffin, vem oscilando nas primeiras posições da conferência. O triunfo de 106-98 mantém os Warriors como o melhor time da liga até o momento, enquanto os Clippers aparecem na 5ª posição do oeste. Ambas as equipes estão praticamente garantidas nos playoffs. Agora uma novidade na tela do Flash Sport. Um novo quadro, Papo Nativo. Conrado, fala pra gente o que é isso, Papo Nativo? Júnior, o Papo Nativo, como nós pensamos, é um bate-papo, uma entrevista onde nós pegamos personalidades do esporte aqui do litoral e conversamos não só a questão do esporte, mas a questão do perfil, da vida delas. Neste primeiro Papo Nativo, quem abriu o jogo com a gente foi Luiz Carlos de Melo Cardim, o Cardim, como é popularmente conhecido aqui no litoral, e eu quero te dizer que eu tive um prazer imenso de bater esse papo com ele. Nós sentamos ali no Teatro Mário Covas e conversamos por cerca de 40 minutos, foi bem prazeroso. O Cardim, ele é riquíssimo de informação, riquíssimo de história e espero que vocês gostem deste primeiro quadro que a gente aprontou para vocês. Vamos conferir então a primeira parte do Papo Nativo. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar no nosso primeiro programa, o programa de estreia, com ele que é professor de Educação Física, casado, pai de 2 filhos, ex-atleta do Santos Futebol Clube e também diretor de esportes aqui na cidade de Caraguatatuba. Quem abre o jogo hoje no Papo Nativo é Luiz Carlos de Melo Cardim. O Cardim, como é popularmente chamado. Cardim, seja muito bem-vindo à Flash Sports. Ô Conrado, é uma satisfação, né? Principalmente com você, né? Um ex-aluno, né? Tempo de escolinha. Então eu desejo a você boa sorte, tá? Nessa nova empreitada aí, nesse programa maravilhoso, que você tenha todo o sucesso do mundo. Obrigado, Cardim. Para quem não sabe, foi meu primeiro treinador. Na época que eu comecei a jogar futebol, era meio meia boca, mas até que eu jogava direitinho, né, Cardim, quando eu era pequenininho? Bom goleiro, salvou a nossa escolinha muitos jogos, viu? É bom goleiro. Cardinho, aproveitar então, já que você tocou nesse assunto de bom goleiro, de quando era pequeno, eu queria justamente saber de você que foi um atleta que jogou no Santos Futebol Clube, eu posso dizer que você é uma das referências, uma das principais referências quando o assunto é futebol aqui no Litoral Norte. Então a gente vê muitos jovens começando na modalidade, você, a gente sabe, perdeu o pai muito jovem, né? Normalmente os jovens que começam, eles começam com o apoio dos pais, os pais que incentivam, os pais que levam. Você, infelizmente, não teve o apoio do seu pai. Como que foi essa sua iniciação? Como que você deu esse start para começar a sua carreira no futebol? Bom, eu, lógico, perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, né? E lembro desse dia até.
Ele morreu de infarto, né? Ele foi caçar e acabou morrendo. Mas depois eu sempre tive esse sonho de ser um jogador de futebol, né? Como a maioria das crianças. E eu me lembro com 10, 11 anos, nas minhas redações de colégio, eu já explanava ali, já dizia, né? Naquelas lições que a professora colocava, o que você quer ser quando crescer, O que você quer ser quando crescer. E eu colocava isso aí. Até pouco tempo conversando com os amigos, eles lembraram disso aí. Aí com 13 anos eu estava jogando lá no campo do 7 de setembro, no bairro de São Francisco, e um conselheiro do Santos, de nome de seu Washington, ele me viu jogando e perguntou se eu queria fazer um teste no Santos. E eu fui tão na certeza que eu ia ficar, que eu já levei minha roupa, já tudo, levei mala, tudo, já para ficar. E fiz um treino, né, com o falecido seu Olavo, na época, que foi bicampeão mundial pelo Santos. E ele, terminando o treino, ele falou, olha, de onde você é e tudo? Eu falei, eu sou de São Sebastião. Ele falou, então você não vai embora não, você passa lá no segundo andar, faz o seu documento, que você vai ficar aqui. Já fica direto. Já fica direto. Você chegou a fazer um teste no Corinthians antes, né? Não, eu ia fazer o teste no Corinthians, porque meu tio, quando meu pai faleceu, meu tio passou a ser, né, a minha referência dentro de casa. E meu pai morreu com 29 anos e meu tio acabou também falecendo com 33 anos de idade, também no acidente. Ali no Pontal da Cruz. Não chegou nem a ver o atleta sensacional que você foi. Nem chegou a ver, né? Então aí o que aconteceu? Meu tio me levou no Corinthians para fazer um teste, porque ele era corintiano, né? Corintiano sabe como é que é, né? Todos os corintianos aí são fanáticos, né? E ele me levou e nesse dia choveu muito lá, então não deu para me fazer esse teste. E eu acabei ficando realmente no Santos e não fui juniores, cheguei até o juvenil e do juvenil eu subi para as categorias principais, né? Para a categoria principal, que foi em 78, na primeira geração dos meninos da Vila. Primeira geração dos meninos da Vila, é isso que eu ia comentar. Deve ser fantástico, né? Você vê hoje comentar sobre Neymar, Robinho, os meninos da Vila, você olha e fala, pô, eu fiz parte da primeira geração. Você jogou com o Clodoaldo, inclusive a gente vai colocar uma foto na tela agora da sua época de Santos, Cardinho. Queria que você comentasse, esse da frente aí que vocês estão vendo, é o Cardinho, esse primeiro em pé aí. É o cabeludo, né, na época. E quem que tá atrás de você no Olha, banco? Ali atrás eu lembro bem, assim, né, do Clodoaldo, que tá ali, tricampeão mundial. O Neto, zagueiro, né, seu Chico Formiga, né, nosso treinador, né, e outros amigos ali que... Dentro do Santos ali, quem que era a tua... Porque você chegou lá muito jovem, né, e quem que você se espelhou, assim, quem que foi tua referência ali dentro do Santos? Você colou nos caras para pegar até a maturidade? Não, eu cheguei no Santos, eu peguei uma safra muito boa, né, de juvenil. Porque esse pessoal todo que subiu em 78, podemos citar o Zé Carlos, Tony Vieira, Pita, Rubens Feijão, Zé Carlos, já falei, né? Falou. Zé Carlos, Tony Vieira, Pita, Gilberto Costa, Rubens Feijão, como eu citei também, Juari, João Paulo. Então eles são 2 a 3 anos mais velhos que eu, né? Então quer dizer, eu era uma categoria ou 2 abaixo deles. Só que o Pita, quando ele era juniores, ele ia para o profissional. Sempre estava indo, ou no banco, compondo ali o elenco, tudo. E eu pegava essa vaga do Pita nos juniores. Entendi. Né? Por isso que eu não fui juniores, eu fui algumas partidas só. Então a referência que eu tinha, assim, era realmente Pita, Toninho Vieira. Mas no profissional do Santos, depois no profissional, uma referência assim... Tinha um certo lateral esquerdo ali que era chegado seu, né? Não, ponto esquerda, né? Ponto esquerda. João Paulo, né? Mas uma referência nossa, até do João Paulo. O João Paulo, eu ficava impressionado com a inteligência dele de jogar futebol. Eu dizia que ele era um ponto esquerdo, que ele não cruzava a bola, ele passava a bola da linha de fundo. Para o centroavante, para os atacantes cabecearem e fazer o gol. Então ele era muito inteligente. Agora, referência mesmo como homem, como conselheiro nosso e tudo, foi o Clodoaldo, né? Esse é uma pessoa sensacional. Eu vejo que você fala dele com muito carinho. Muito carinho, e ele tem por mim também muito carinho. Eu era uma das poucas pessoas que frequentava a casa dele. No meu primeiro contrato, eu estava para ir para a Seleção Brasileira de Juvenil, e estava para assinar contrato com um profissional também. E naquela época era assim, ou você fazia uma coisa ou outra. Aí fui pedir conselho para ele, ele falou, Cardinho, eu já vi muita gente ir para a Seleção Brasileira de Juvenil e ficar por lá mesmo, e não ser profissional depois. Aí depois com o andar lá da carruagem,
eu vi que acontecia isso realmente. Mas naquele momento eu segui o conselho dele, assinei profissional já por 2 anos e com 17 para 18 anos eu permaneci no profissional. Por um bom tempo jogando ao lado dele, ficando na concentração também ao lado dele. Era um tipo de um paizão, um conselheiro, e que já no final de carreira, mas assim mesmo jogava muito. Por que você saiu do Santos, Cardinho? Porque você rodou além do Santos, você jogou também em outros Santa Cruz, jogou também na Internacional de Limeira. Isso, Vitória da Bahia, né? Vários clubes. Por quê, Conrado? Naquela época, você não tinha assim uma pessoa que te orientasse. Não tinha hoje que você tem um agente, um empresário e tudo. Então naquela época você queria jogar, participar. Então o que aconteceu? Eu fui emprestado em 81 para o 15 de Jaú, onde foi a melhor fase da minha carreira, eu digo até melhor que até do Santos, que era um time que de 11 titulares, 9 foram para time grande. Então é impossível, né? É uma daquelas você gerações imagina, como a de 2000 do São Caetano, um time que ninguém conhecia e de repente ninguém estoura. conhecia e de repente estourou todo mundo. Então ali eu lembro, olha, o Carlos Pracidelli, que é o preparador de goleiro, né, hoje, foi pro Chelsea, lá com o Felipão, Seleção Brasileira, Palmeiras, dispensa comentários, né? O Alfinete foi pro Corinthians na época, o Eugênio foi pra Ponte Preta, Luiz Carlos pro Santos e o Cidinho permaneceu em Jaú. O meio de campo, Célio, Cardim, Carlos Silva, os 3 pro Santos. Você jogava mais avançado ou mais recuado? Eu jogava meio como segundo volante. Segundo volante. Mais ou menos estilo Renato, que joga no Santos hoje, sabe? Mais ou menos aquele estilo. Aí jogava o Geraldo, que foi pro Botafogo do Rio, o Nível, que foi pro Japão, e o Aroni, que ficou no Kim Jaú também. Desmontou o time inteiro. Quer dizer, daquele time só ficou o Aroni e o Cidinho em Jaú. E até o nosso treinador, que foi pro Santos, que foi o Cilinho, e depois foi pro São Paulo, que formou aquele Menudos lá, né, do Morumbi. Silas, Miller, Sidney, Careca, Lê. Um timaço, enfim, né? um timaço também. Então, boas recordações. Você falou, até que a gente tocou nesse assunto, você falou de agentes. Hoje, olhando o futebol hoje, assim, depois a gente volta já pro nosso assunto, mas você é a favor do trabalho dos agentes, Cardinho, de como os empresários lidam com os atletas hoje? Por exemplo, se a gente vê atletas de 13, 14 anos que nem chegam a completar o fundamento da base, já são vendidos para grandes. Tá certo, vão fazer a base em clubes grandes, mas o futebol brasileiro acaba perdendo muito com a ação desses agentes? Ou você tem Eu vejo assim, Conrado, eu não vejo o agente como um mal, não todos, vamos generalizar, né? Eu vejo um agente, tem pessoas que conhecem realmente o futebol, que essas acabam ajudando, né? Porque geralmente a maioria dos atletas são pessoas humildes. Então esses agentes, eles entram... Falta o encaminhamento, né? Falta encaminhar. E eles, quando querem fazer a coisa certa realmente, eles encaminham realmente para o bem. Agora, o que acontece? A maioria são realmente aproveitadores. Para você ter uma ideia, até na minha profissão, né, que eu fui atleta profissional, hoje você vê um absurdo. Por exemplo, acontece muito comigo também, aqui no litoral, os pais, né, como eu fui atleta profissional, aquela coisa toda, acontece dos pais pedirem para levar o filho para fazer teste, aquela coisa toda. Então a gente acaba levando. Só que os meus ex-companheiros, eles conseguem levar uma certa vantagem, porque eles dizem assim para os garotos, olha, eu levo, mas só que... X%, se você vingar, é meu. Ou não, só para levar eu já cobro R$500. Porque lá, mas só que aquele R$500 a gente sabe que é para ele. Então está tendo muito isso hoje no futebol. Então ninguém leva por amor, por levar o garoto realmente para dar uma oportunidade. Na época que eu treinava com você, isso a gente pode colocar aí uns 17 anos atrás, uma questão de tempo, acho que não é nem tão irrelevante. Mas eu lembro que você levava muita gente, até o Rafael Paçoca, o Felipe, filho do Marinho, que é que da minha categoria acho que é um dos que eu... Marcou bastante, porque é da minha categoria acho que é um dos que eu mais vi jogar bem, assim, é o Felipe. E você levava, eu via que você se dispunha, né, a fazer esse trabalho. Não, fazia contato com os portugueses, santistas. Isso. O maior exemplo aqui de Caraguatatuba também, foi muita gente para lá, na minha época da escolinha soccer, né. O Pedro ficou 4 anos lá, que era um menino que era do Gelaf, e ele jogava com a gente também, que a gente tinha uma parceria. Ele ficou 4 anos no Santos, o Vinícius ficou 2 anos, o Ricardo goleiro,
Então o Rafael impressionou no primeiro treino, ele fez 3 gols. Falei, puta, esse é o homem certo e tal, né? E o Claudinho, lateral também, jogou muito bem. Claudinho é jornalista também. Jornalista também, companheiro. Bom também, nosso. tá na Ilhabela Tá hoje. no Radar Litoral lá, um abraço, pessoal. Um abraço pessoal lá também, que faz um excelente trabalho, né, Conrado? Muito legal. Então, quer dizer, mas o que marcou mesmo foi o Lelo, né, da Ilhabela também. O Lelo, ele conseguiu ficar na Portuguesa de Esportes, ficou com um amigo meu, com o Parraga, no juvenil, foi campeão dos juniores. Depois arrumamos para eles também no Santos Futebol Clube. Jogou várias partidas no profissional com o Vanderlei Luxemburgo, com o Leão. Depois foi para Portugal. Quer dizer, fez a carreira dele de atleta profissional. Tudo saindo ali da nossa escolinha, né? Então isso aí é uma coisa que deixa a gente bastante feliz. Pra gente matar, até falar esse assunto da escolinha. Você ficou de quanto a quanto tempo? Porque a época que eu treinava lá, a escolinha já existia. Então, de quanto a quanto tempo você começou esse trabalho? Foi na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Conrado. Os Estados Unidos, que aproveitamos o nome soccer, né? E ficou. Aí ficamos ali uns 14 anos. Uns 14 anos com a escolinha. Aí depois foi surgindo, né, as oportunidades de gestor já, né? Aí fui secretário, né, em São Sebastião, aquela coisa toda, passando por chefe de divisão, diretor. Aí surgiu a oportunidade agora em Caraguatatuba também a mesma coisa, né? Cheguei como diretor, fui para secretário adjunto, que hoje sou secretário adjunto. Na ausência do nosso secretário Nivaldo, que saiu para uma campanha, eu assumi 3 meses no lugar dele. Então, quer dizer, é uma experiência que... Mas a gente não esquece a escolinha, né? Não tem como, né? Não tem como Mas esquecer. hoje você realiza um trabalho na Secretaria de Esportes de Caraguá, tanto é que nós não estamos num campo de futebol, como gostaríamos de fazer a nossa entrevista. Estamos no Teatro Mário Covas, que o Cardinho, inclusive, daqui a pouco vai participar de uma reunião por conta dos Jogos dos Idosos, né? Idosos, que vai acontecer aqui. Pela quinta vez, Conrado. Maravilha, né? Aliás, os regionais também foi um sucesso aqui em regionais em Caraguatatuba já foi feito 6 vezes e o Jori, os Jogos dos Idosos, 5 vezes. Então o Caraguá oferece essas condições. Quais são os planos para o futuro, Cardinho? Agora a gente conversou nos bastidores que você tem planos de voltar com a escolinha. Quais são os planos do Cardinho para o futuro? Assim, esquecendo um pouco até a questão do diretor de esportes, os planos do Cardinho para o futuro. Eu tenho alguns planos, né? Ainda sonho, né? Apesar da idade, acho que você tem sempre que aperfeiçoar, né? Melhorar. Eu sonho hoje em dar aula de educação física, né? Em ser um professor de faculdade, eu tenho esse sonho. Tenho também uma vontade de voltar à escolinha de futebol, que eu vejo assim professores que hoje dão aula, poucos, né? Que você pode levar seu filho realmente. Eu acho que você tem que melhorar muito, qualificar esses professores, sabe? Você tem bons professores, mas podia ter melhores no Litoral Norte. Você acha que falta, Cardinho, esse estímulo, por exemplo? Eu lembro que quando você tinha a sua escola, você trabalhava muito a questão de fundamentos com a garotada. Passe, essencial, chute, né? O garoto tem que saber rodar a bola, tem que saber a transição. Você vai jogar bola. Hoje você não vê mais isso, é difícil você ver. Não, hoje você vê com raras exceções, né? Você vê o professor jogando a bola e fazendo um coletivo, né? E hoje em dia não, você vê que o time que encanta todo mundo hoje, que eu acho que é o Barcelona ainda, né? Que encanta todos, né? Com o seu toque de bola, com a posse de bola. Ele tem um jogo pragmático que dá super certo, né? Super certo, porque é aquilo que a gente sempre sonha, você ficando com a bola, você não cansa, você tem prazer. E muitos times tentam imitar e ninguém consegue. Não consegue por causa da qualidade, né? Aí já vem qualidade. Então, para ter qualidade, você precisa de um facilitador. Então, o que está faltando no futebol brasileiro hoje, especificamente, é o facilitador. É aquela pessoa que vai falar para o aluno assim, olha, o caminho é esse aqui. Ele é mais curto, mas vai render para você. Você vai render muito mais dentro de um jogo de futebol. Às vezes o garoto tem a qualidade, mas falta orientação. Às vezes o psicológico Totalmente. É muito mais fundamental do que... Falta orientação, Conrado, você falou tudo. Você orientar para esse caminho dele de sucesso, ele ser mais curto. Porque, assim, você aprende nas categorias de base os fundamentos do futebol, que é o passe, domínio, isso é essencial. Então você parte desse princípio e depois com pequenos jogos, né? No espaço reduzido, onde o garoto tem que ficar com... 2 toques, 3 toques. 3 toques, mais habilidoso, mais rápido.
Então, quer dizer, isso aí, quem tem que trazer para você isso aí é o teu professor, o teu facilitador. Porque não adianta nada você ter uma técnica totalmente apurada se você não vai ter uma facilidade para executar isso. Então acaba dificultando. Então os outros acabam levando vantagem. Então é isso que acontece no Brasil. Por quê? Onde deveriam pagar mais, que é nas categorias de base para os treinadores, eles colocam um salário pequeno e colocam pessoas que não são realmente do ramo ali nessa situação. Que é onde saem os grandes craques. Que é onde saem os grandes craques. Cardinho, agora falando do futebol amador aqui da nossa região, como que você vê o futebol amador aqui no Litoral Norte? Nós temos vários campeonatos municipais em Caraguá, em São Sebastião, nós temos muitos times, só que a gente vê que eles... Parece que nada, mas o futebol amador aqui no litoral, como é que a realidade do futebol hoje aqui? A realidade, Conrado, é o seguinte, mudou muito, né, como assim na minha época, né, mudou muito, porque hoje o jovem, ele tem várias opções. Hoje as cidades oferecem essa condição de lazer para o jovem. Então o jovem, na minha época principalmente, né, vamos falar, você só tinha aquela opção, qualquer lugar tinha um campinho para você jogar bola, jogar futebol. O domingo era sagrado. Era sagrado, né? Você ia ali, então ia muita gente ver o futebol. Hoje em dia não, você pega um domingo à tarde, você quer ir para Ilhabela, você quer vir para Caraguatatuba, passear, você quer ir para Ubatuba, você quer ir para outros lugares, tem várias opções. Então você tem a noite do sábado, já foi boa, entendeu? Então o domingo não passa a ser tão interessante assim. Mas eu fico assim impressionado, principalmente com Caraguatatuba, que nós vamos fazer agora a nossa festa de aniversário da cidade em abril. Então 46 clubes irão participar desses jogos, quer dizer, é uma cidade ainda que prioriza 46 ainda, clubes que disputam o campeonato amador depois. Mas são clubes não só de Caraguá, né? Só de Caraguá. 46 clubes só de Caraguá. Só de Caraguatatuba, que nós temos a primeira, segunda e terceira divisão. Entendi. Entendeu? Então nós formamos a terceira divisão em Caraguá. Então quer dizer, isso aí traz com que... E as ligas estão se organizando mais, né? As próprias ligas amadoras com arbitragem. Sim, temos uma associação hoje de árbitro em Caraguá, que é importantíssimo. Agora, a intenção nossa, desde 2009 que nós estamos falando, para montar uma liga também de futebol. Legal. Né? Porque a prefeitura em Caraguatatuba, para os clubes, ela acaba favorecendo os clubes, né? Então os clubes, nós somos uma parceria muito grande. A prefeitura dá uniforme, bola, árbitro. Então os times se organizam e acabam disputando os campeonatos. A única coisa que a gente não gosta e fica muito triste é quando há confusão no campeonato amador e tudo. Eu acho que tinha que ter um lazer. Acaba manchando o romantismo do campeonato amador. Isso, né? E eu penso assim, Conrado, a FIFA, no caso, né? Aqueles senhores da FIFA, você pode ver que é a única modalidade que não tem alteração. Você vê o vôlei mudando regra toda hora, com o líder. Se adapta o basquete, você vê o futsal, o basquete passa por constantes mudanças. O futsal também. Então a FIFA ela esboça uma reação e acaba parando. Né? Então o futebol fica muito tradicional. A própria questão da tecnologia, né, da bola com chip, você vê no basquete, você usa no tênis, você usa. No vôlei você usa. E usamos só na Copa do Mundo e paramos, né? E paramos. Então acho que parece que eles querem a dúvida no futebol, né? Então não tem dúvida. Essa é a regra certa, né? A regra é aquela. A regra de impedimento existe. Não é verdade? Então eu penso assim, até falei na nossa última reunião do nosso campeonato, vamos começar essas mudanças pela garotada. Por exemplo, eu não acho justo você ter só 3 substituições no futebol. Eu não acho justo você tirar um atleta do futebol, tirar e ser substituído e não poder retornar. Porque ali você vai ver o trabalho do treinador. Eu tiro o meu melhor jogador, tiro o meu capitão, passo uma instrução para ele, que no estádio é difícil, com o jogo rolando você passar essa instrução, e você traz ele ali com você 3, 5 minutos, e você retorna esse Como jogador. é o futsal, por exemplo? Como é o futsal. Então nós vamos tentar, né, implantar isso aí junto com o nosso departamento de futebol, junto com o nosso secretário, nas categorias de base, para que a gente saia na frente, até da FIFA. Quer dizer, você está com 54 anos, Cardinho, e com gás ainda para muita coisa no esporte. Graças a Deus.
realmente foi muito prazeroso esse bate-papo com o Cardim. A gente escolheu a dedo quem seria o personagem do programa de estreia. E lembrando que, como nós conversamos bastante, o Cardim tem muita coisa para contar, nós dividimos a matéria em duas partes. Então a primeira nós exibimos hoje e a segunda nós vamos exibir na quinta-feira no próximo programa. Chegamos ao final de mais um programa Flash Sport. Conrado, um abraço. Lembrando que quem quiser entrar em contato conosco é muito simples. Pelo telefone, enquanto nós estivermos ao vivo no programa, 3883-4851. Tem também o nosso site, a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/FlashSportsLN. Este LN é fundamental, de Litoral Norte no final. Ou então na barra de pesquisa Flash Sports você já acha. E tem também o site para nos acompanhar ao vivo a partir das 5h30 da tarde, www.canal20.net. Júnior, um abraço, até a próxima. Uma boa semana a todos e até quinta-feira.